Todos têm ouvido falar na imprensa da guerra, do confronto ali entre o povo, o exército de Israel e particularmente um grupo denominado Hamas, ali na faixa de Gaza, um território que fica próximo ao mar Mediterrâneo, um território em que vivem muitos palestinos. Palestinos estes que são oriundos dos povos que outrora foram conquistados pelo povo de Israel, pela promessa que Deus trouxe ao povo de Israel desde Abraão. Nós vimos pela palavra do Senhor que todos esses acontecimentos, amados, temos visto no dia de hoje, são acontecimentos bíblicos, históricos, apocalípticos. O principal motivo, a principal razão, particularmente esse grupo extremista, eles guerreiam contra Israel, eles têm em seu coração rejeição ao povo de Israel. Desde criança eles são ensinados a rejeitar o povo de Israel. Hoje estava vendo um programa na CNT, na hora do almoço, um programa da Federação Israelita, do Estado do Rio de Janeiro. Ele mostrou vários vídeos de como as crianças são ensinadas na escola, desde cedo, a serem terroristas, a se prepararem para morrer do ideal que eles têm, e é inserido no coração daquelas crianças a rejeição, o ódio ao povo de Israel. E isso não se dá em todo o povo muçulmano, mas em parte desse povo, em parte desses extremistas, dentre eles, este movimento, esse grupo denominado Hamas. Para quem não sabe, há mais de 8 anos que este grupo vem bombardeando Israel. Há mais de 8 anos. Quase não passa na imprensa. Israel esperou praticamente nesses 8 anos para começar a revidar. Revidar no sentido de trazer justiça, porque já estavam muito próximos à cidade de Israel, que é mais de 1 milhão de habitantes. Então há mais de 8 anos que eles vêm bombardeando Israel. Desde a faixa de Gaza, bombardeando áreas, territórios de Israel. Muitos humanistas, como eu estava conversando hoje com o pastor Antônio de manhã, estão contra Israel, porque morrem crianças, morrem pessoas civis, mas esse partido Hamas, eles colocam essas pessoas como escudo humanos. Aonde tem os prédios? Se alguém por acaso lê os noticiários, vão ver que Israel tem sido cirúrgico nas suas intervenções. Só que os Hamas colocaram nesses lugares civis, dizendo que é uma guerra, é uma jihad, que é uma guerra santa para eles, e acabam morrendo crianças, civis, e toda a opinião, ou parte da opinião mundial se volta contra Israel, por causa da morte de muitas pessoas, já quase 1000 pessoas mortas nesse conflito. Mas o interesse de Israel, obviamente, não é exterminar o palestino, mas sim destruir ou minar este movimento chamado Hamas, que tem por objetivo o terrorismo. Tudo isso, amado, é bíblico, tudo isso é apocalíptico, tudo isso vem de encontro àquilo que temos estudado na palavra do Senhor, porque vivemos dias do fim. A volta do Senhor Jesus, ela está muito próxima. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 23 e diante, diz assim, versículo 23: Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra lhe foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne como sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos, derramai sangue, porventura a vez de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada,
cometeis abominações, e contamina cada uma mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiverem em campo aberto eu entregarei as feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Essa é a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, centenas, milhares de anos atrás. Um povo numa área deserta, o povo estava ocupando uma região que era de Israel. Eles falaram no seu coração: o nosso patriarca também foi Abraão. Então, assim como esse povo de Israel tem direito, nós também temos direito à terra prometida, a terra de Canaã. Voltando a mais um pouquinho a história, desde a formação, desde Noé, para aqueles de repente que ainda não conhecem, vão conhecer um pouco, ou aqueles que já conhecem, vão refrescar um pouquinho mais a memória. Quando Deus destruiu toda a terra, todo o povo da terra, lá em Noé, o grande dilúvio, ali restaram apenas Noé e sua família, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ali, Cã cometeu um pecado com seu pai, ali Cã foi amaldiçoado. Sem foi abençoado, Cã foi amaldiçoado. E Sem partiu e habitou a terra da área do Oriente Médio. Cã, amaldiçoado, ele habitou a região da África. E Jafé, ele habitou a região da Europa. Então, basicamente, a formação da área europeia foi por Jafé, um dos filhos de Noé. A área do Oriente Médio por Sem, e a área da África por Cã, geração amaldiçoada. Pois bem, essa geração de Sem, de Cã e Jafé, que multiplicaram a espécie humana depois do dilúvio, que todos haviam morrido, restou Noé e família. Então, após a multiplicação da espécie humana sobre a face da terra, Deus chama um descendente de Sem, um semita chamado Abraão. Hoje você vê que esses movimentos extremistas como Hamas, eles são anti-semitas, contrários a toda descendência de Abraão. E assim como falamos, eles ensinam as suas crianças a morrerem pelos seus ideais, a serem homens bombas. Mulheres são levadas a serem também mulheres bombas. Mulheres, elas se gabam que seus filhos morreram e são mártires hoje do seu movimento, das suas reivindicações. Porque, amados, assim que Deus chamou Abraão, Deus lhe fez uma promessa. Amados, isso é só um preâmbulo, tá? É só um iniciozinho. Deus fez uma promessa a Abraão, que multiplicaria a semente de Abraão grandemente. Deus daria povos e povos e povos, muitos filhos. Seria como a areia do mar, ou como as estrelas do céu. Só que Abraão, a sua esposa Sara, para dar uma ajudazinha a Deus, já que Sara era estéril, Abraão e Sara já estavam meio velhos. Poxa, Deus falou que ia dar uma herança a Abraão, mas Abraão era velho, Sara, velha e estéril. Sara deu uma ajudazinha para Deus. Sara falou com a sua serva Agar para ela dar um filho a Abraão. Naquela época, uma geração, uma cultura patriarcal, isso era possível. E o Senhor, que seria Abraão, teria o direito de posse sobre a criança. Isso era na época, a cultura patriarcal era assim. E ali nasceu um menino chamado Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa.
E Deus mandou que Abraão mandasse Ismael, anos mais tarde, que Deus mandasse Ismael para o deserto. E ali Ismael foi juntamente com a sua mãe, e ali constituiu família, e ali um povo numeroso se criou. Um grande povo se criou. Então, esses que foram criados a partir de Ismael se acham no direito também de ter a terra de Canaã, porque também são filhos sangue de Abraão, por serem descendentes de Ismael. Mas a promessa de Deus, amados, para Abraão, Isaac e Jacó, era para a herança de Deus, através do milagre de Deus em Abraão, que foi ao abrir a madre, ao tornar fértil Sara, e ela teve o seu filho chamado Isaac. E Deus fez a promessa para Abraão, Deus confirmou a promessa em Isaac, e Deus confirmou a promessa depois a Jacó, essas 3 gerações, de que a terra, a grande terra, era uma herança de Israel, que Deus já havia dado a Abraão. Só que esses povos amados que vieram de Ismael, ou os ismaelitas, se acham no direito também de ter parte dessa terra prometida, por serem filhos de Abraão. Mas a promessa de Deus fala que a promessa foi para o filho da promessa. E o filho da promessa de Abraão não era Ismael. O filho da promessa de Abraão era Isaac. E esses povos, como vimos aqui no versículo 23 em diante, como diz aqui no versículo 24, os moradores deste lugar deserto, a terra de Israel, falam dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muito, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Esses povos que eram descendentes de Ismael se achavam no direito também de possuir a terra prometida. Assim como hoje temos o pessoal, os palestinos. Vocês terem uma ideia, como Israel até dialoga com os palestinos, até concorda que eles se tornem um Estado, uma nação organizada, mas não da maneira como o Hamas está fazendo, de maneira terrorista. Não só em Israel, mas em várias áreas árabes, o Hamas tem feito dessa maneira. Então, amados, a partir do momento em que Deus trouxe essa promessa para Abraão, Isaac e Jacó, abra a sua Bíblia, sem desmarcar Ezequiel, em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis 15, versículo 18. Da promessa que Deus fez a Abraão, da terra prometida, Deus deu inclusive áreas geográficas que Israel iria conquistar. Olha o que versículo 18, capítulo 15 de Gênesis. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse rio do Egito, esse rio Nilo, é o maior rio em extensão do mundo. O Amazonas é o maior em volume de água. O maior rio em extensão é o Nilo. E Deus deu para Abraão como promessa uma terra que iria desde o rio Nilo, que é no norte da África, até o rio Eufrates, onde hoje está o Iraque. Toda aquela região que hoje é 10 vezes maior do que Israel ocupa, Deus deu como promessa a Abraão. E depois, se você puder ler, no capítulo 26, versículo 2 em diante, Deus ratifica, confirma essa promessa com Isaac, filho de Abraão. Lá em Gênesis 26, 2 a 4. Depois, em Gênesis 28, versículo 12 a 14, Deus confirma essa mesma aliança com o filho de Isaac, Jacó. Deus confirma com as 3 gerações: Abraão, Isaac e Jacó, a promessa da terra prometida. E quando o povo de Israel, um tempo depois de Jacó, sai do Egito com os escravos que eram e conquistam Canaã, naquela conquista vários povos habitavam Canaã, mas aqueles povos deveriam ser, como a maior parte deles foi, destruídos. E lá
no capítulo 7 e 9 de Deuteronômio, nos fala por que Deus mandou destruir aqueles povos que estavam lá em Canaã, os cananitas. Porque a maldade daqueles povos chegou a um teor tal, a maldição daqueles povos chegou a um ponto tal, que Deus, na sua justiça, determinou: serão destruídos. Quem somos nós para questionar? Quem é uma lista para querer dizer que Deus não agiu correto com esses povos? Deus, na sua justiça, determinou que aqueles povos que habitavam Canaã, os canaítas, deveriam ser todos destruídos, por causa da maldade deles que chegou até o coração de Deus. Mas Israel, na sua conquista, não destruiu a todos, fez aliança com alguns, deixou alguns vivos, e isso no decorrer dos anos, com que Israel tivesse dentro das suas fronteiras tradições ou cultos, liturgias religiosas de adoração a ídolos e outras coisas mais que vieram com esses povos para dentro de Israel. E isso contaminou o povo de Israel e fez com que o povo de Israel algumas vezes se tornasse cativo, escravo de outros povos, por causa do pecado que abundou dentro de Israel, por causa desses povos que Israel trouxe para dentro dele. Mas, amado, mas só esse início, ou essa introdução, nos mostra que Deus deu para Israel uma terra. Israel ainda não ocupa essa terra. Na época do império de Salomão, Davi, depois Salomão, seu filho, foi a época em que Israel habitou ou conviveu na maior parte da herança prevista lá em Abraão. Mas hoje Israel ocupa menos que a metade do que tinha direito na época de Salomão. Perdeu em algumas batalhas. Mas a palavra diz que Israel vai conquistar a terra que Deus lhe prometeu. Amados, quando nós vemos sinais que vêm na terra chamada Santa, sinais que vêm de Israel, temos que ficar de ouvidos abertos, de olhos atentos a esses sinais. São sinais apocalípticos, são sinais que demonstram realmente que estamos nos dias do fim, últimos dias. Deus prometeu a Abraão: a terra seria do rio Nilo ao rio Eufrates. Quando você depois puder pegar o mapa, puder ver o rio Nilo e aonde vai até o rio Eufrates e ver o que Israel ocupa hoje, ele é menos de 10% do que aquilo que Deus prometeu para Israel. Esses povos que habitam ali ao redor de Israel, que se acham direito, que também são filhos de Abraão, Deus aqui no versículo 23 ao versículo 29 fala com esses povos: como é que vocês vão querer possuir uma terra se vocês abominam meus ensinamentos? Como é que vocês vão querer possuir esta terra se vocês são idólatras? Vocês se debruçam, se ajoelham diante de outros deuses? Como é que vocês vão querer possuir, herdar a terra que eu dei a Abraão? Que a promessa de Deus a Abraão foi para a descendência prometida de Deus a Abraão, que era Isaque e a sua descendência. Não para Ismael, que foi um filho que na verdade não foi da vontade de Deus, mas Deus permitiu. E hoje esses povos estão ali ao redor. Você tem ali Jordânia, parte da Arábia, parte Líbano. São povos que habitam as terras que são de Israel. E que a Bíblia diz que um dia Israel ainda dominará sobre essas terras. Porque um dia, e não está longe de acontecer, alguém estará sentado sobre o trono de Davi. E no dia que este que estiver reinando sobre o trono de Davi, ele estará reinando e Israel terá por direito toda a herança que Deus prometeu a Abraão. E este que estará sentado neste trono de Davi, para quem não sabe, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua segunda fase, da segunda vinda, ele virá como o guerreiro, e descerá saltando pelos montes, virando seu cavalo branco, com os seus anjos, os seus guerreiros,
E como a palavra diz, na sua costa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, e ele está com um manto branco, e tem um manto vermelho cruzando ali o seu peito. E Jesus Cristo, na segunda fase, da segunda vinda dele, estará reinando politicamente, geograficamente em Israel. O trono de Davi será ocupado pelo Senhor Jesus. Israel terá direito àquilo tudo que Deus lhe prometeu. O povo de Israel é um povo que crê em Deus, mas é um povo, na sua grande maioria, ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e precisa recebê-lo. Porque se não receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem sobre ele a sentença do pecado que gera morte. Gera morte física e morte espiritual. O povo de Israel precisa se converter ao Senhor Jesus, mas é um povo escolhido por Deus. O povo de Israel, como eu falei várias vezes, é um povo que Deus formou. Não era um povo que existia e que Deus adotou. Deus formou Israel a partir de Abraão, quando tirou lá da terra de Ur dos Caldeus, da antiga Mesopotâmia. Deus formou um povo. E Deus já fala com o povo de Israel, Deuteronômio 9:5, quando ele diz: não pense que vocês vão conquistar Canaã com a força de vocês, com a espada de vocês, que vocês são um povo pequeno. E você vai enfrentar povos grandes, povos perigosos, povos poderosos, mas eu vou dar vitória para vocês. E Deus sempre guerreou por Israel, que é um povo da promessa, é um povo prometido, é um povo separado, é um povo escolhido. E nós hoje, amados, temos feito parte do povo de Israel, do Israel espiritual, não o Israel geográfico, mas do Israel espiritual do Senhor. Porque Deus preparou todo esse histórico, Deus preparou toda essa estratégia com o objetivo: fazer com que o Messias, o Salvador, Jesus, nascesse em Jerusalém, ali em Belém de Judá, dentro da terra do povo de Israel. Por isso o povo de Israel é espezinhado, é perseguido. Por isso o povo de Israel tem apenas 60 anos reconhecido pela ONU como um povo ou uma nação politicamente organizada. Israel é um povo que já tem mais de 6.000 anos desde Abraão, mas há 60 anos que ele é reconhecido como nação apenas. Por que isso? Por causa da intenção do próprio inferno dizimar o povo de Israel, perseguir o povo de Israel. Mas Deus diz: eu perseguirei, eu destruirei, diz o Senhor, na sua justiça, aqueles que se acham por direito da herança. Mas, amados, todos aqueles povos que são povos amaldiçoados, descendentes de Cã, todos esses povos também, Deus quer levá-los à salvação. A herança da terra prometida é para Israel, descendente de Abraão. Mas o interesse de Deus, amados, não é apenas a região geográfica do Oriente Médio, mas a intenção de Deus para a nação, os povos, para a humanidade, é que todos venham a ser salvos, todos recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, inclusive os ramais, palestinos como todos ali, todos os árabes, todo descendente de Ismael. A salvação em Jesus é para toda a humanidade, o perdão dos pecados para todos os povos, porque Deus enviou o Filho de Jesus para que ele morresse por todos, não apenas por um povo, mas Deus usou um povo, o povo de Israel, com uma estratégia para o seu plano de salvação para a humanidade. Deus usou Israel. Então, amados, os sinais que nós ouvimos e vemos em Israel, fique atento, são sinais de Deus, permissão de Deus, é guerra, pessoas mortas, como alguns dizem, é um genocídio. Não, amado.
Hoje não está bom não, está falando? Então, amados, o capítulo 33 de Ezequiel, do versículo de 3 até o versículo Alô. Então, amados, a palavra de Ezequiel, versículo de 3 ao versículo 29, nos dá uma ideia desse preâmbulo que eu trouxe aqui para os irmãos sobre o momento em que vive o povo de Israel. Deus não quer destruição de vidas, mas Deus, na sua justiça, na época lá em Moisés, com Josué, Deus determinou a destruição dos cananeus ou cananitas por causa da maldade que existia em seus corações. Deus é justo. Deus é amor, mas Ele também é fogo. E para nós concluirmos, amado, aqui no versículo 30 em diante, depois dessa passagem, falando desde Noé, o povo semita, a descendência de Deus prometida a Abraão, Isaac e Jacó, chegando aos dias de hoje, e vendo aqui o versículo 25, 23, 24, 25, que diz que alguns povos, eles querem também ter direito à herança, assim como hoje a Hamas quer ter de uma maneira terrorista. E Deus vindo contra esses povos aqui, dizendo que Ele destruiria, porque não iriam possuir aquilo que não teriam direito, porque era um povo que era um povo idólatra, que se afastava de Deus. Mas Deus, amado, traz uma palavra para Ezequiel. E essa palavra, amados, que eu quero concluir nesta noite para os nossos corações. Amado, a vida espiritual nos dias de hoje, a vida de igreja, de crente, para muitos tem sido muito fácil. Hoje é moda dizer que é crente. Hoje tem muita gente dizendo, eu também sou crente. Na mídia, muitas pessoas falam, eu também sou crente. Eu danço no chão, eu também sou crente. Tem essas coisas. Deus conhece os corações, não podemos julgar, mas há muitas coisas que nós vemos que não testemunham uma nova criatura. Pelo visto hoje, mas a igreja a buscar os seus interesses. Quando fala igreja, os membros dela participam. Onde você está aqui nessa noite? É para buscar e adorar ao Deus vivo, ou é para buscar os seus interesses? Responde para você, não responde para mim. Onde eu estou aqui nessa noite e nós estamos? Hoje, amados, a igreja, de uma maneira geral, ela está fora de rota, porque ela hoje busca o seu próprio interesse, os seus próprios benefícios, os seus próprios dividendos. E aqui, após Deus trazer essa palavra para Ezequiel, para ele transmitir àqueles povos de maneira profética, que estão querendo conquistar uma terra que não tinham direito, não apenas numa questão geográfica, mas não tinham direito pelas abominações que eles viviam, pelo pecado que eles viviam. Hoje, da mesma maneira, mas muitos não estarão conquistando a terra prometida, a salvação, não estarão alcançando por causa das abominações, por causa do pecado, por causa da vida longe da vontade de Deus, por causa de buscar interesses próprios, não os interesses da palavra de Deus. Qual é o motivo que ele faz vir à igreja? O que ele motiva quando você diz que você é um cristão, uma cristã? O que é no teu coração quando você fala, eu sou crente? O que você busca em Deus? O que nós buscamos? O que ele motiva? E aqui Deus, depois de falar com Ezequiel sobre aqueles povos que queriam herdar também a terra, aí Deus, no capítulo, versículo 30, diz a Ezequiel: quanto a ti, ó filho do homem, o espírito do teu povo fala de ti junto aos muros, nas portas das casas. Fala um com o outro,
cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Porque, amado, o povo de Israel estava naquela época de Ezequiel e tinha acabado de sair do cativeiro. E aí eles procuravam Ezequiel para ouvir as palavras proféticas, as palavras do Senhor para os seus corações. E o versículo 31 diz: Ezequiel, versículo 32 continua: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, e tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Você ouve a palavra só e põe em prática? Responde para você: põe por obra ou põe em prática? Eu tenho posto a palavra só em prática na minha vida? Nós temos colocado a palavra só em prática? Ou temos ouvido e apenas a gente faz aquilo que nos interessa, aquilo que nos dê lucro, aquilo que nos dê vantagem? Ah, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Não é? Como a oração sacerdotal do Senhor Jesus, né? Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino. O teu reino são riquezas, são glórias. Não. Venha o teu reino, venha o teu senhorio. Será que nós estamos dispostos a ter o Senhor, de fato, como o Senhor em nossas vidas? Ou será que queremos viver como o Senhor para nos abençoar? As bênçãos são consequências. A palavra diz em Deuteronômio. A palavra diz que as bênçãos são nós. Hoje o povo está correndo atrás da bênção, ou a bênção corre atrás do povo? Como é que está sendo hoje? Como é que está sendo hoje? Pode falar. O povo está correndo atrás da bênção, ou a bênção corre atrás do povo? O povo corre atrás da bênção, né? Aonde tem faixa de libertação, de cura, de prosperidade, está cheio. Aonde fala de cruz, está vazio. O povo que busca o Senhor apenas por aquilo que lhe dá lucro é um povo que só alcançará o céu da boca, não tem o céu. As promessas de Deus são para aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Deus que para nós bênçãos sem medida, Deus que para nós promessas sem fim, mas tudo isso é consequência da busca a Deus, consequência da prioridade de buscar as coisas de Deus. Será que nós temos buscado o primeiro lugar de Deus em nossas vidas? Será que temos dado a Ele o primeiro lugar? Ou será que temos feito como o povo de Israel aqui? Só o buscamos por causa do lucro que Ele pode nos dar? Você tem buscado a Deus pelo lucro que Ele pode te dar? Ou porque Deus é Senhor e você quer adorá-lo? Ou Deus é Senhor e nós queremos amá-lo? E aqui Deus fala para Ezequiel que o povo procura Ezequiel para ouvir uma voz suave, uma música boa, mas na verdade o povo não quer viver o que Deus tem nos ensinado, mas sim tirar os proveitos, que é estar perto do Pai. Até quando, amados? Até quando a igreja, de maneira geral? Até quando os filhos cristãos estarão se contentando com as migalhas que caem na mesa do ovelho? Até quando? Os dias são difíceis, amados. E como o pastor Marcelo domingo passado, não vai melhorar. Não vai melhorar, não. Se iluda. Principalmente quando quer falar de paz e da paz, particularmente aquela região lá do Oriente Médio, pode crer que está para acontecer algo terrível. Porque é apocalíptico, é bíblico. São dias difíceis. Lá em Timóteo diz que viveremos dias sobremotos, difíceis, e temos vivido e vamos viver mais. Amados, se nós não nos agarrarmos com o Senhor, se nós não buscarmos a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas, nós não conseguiremos subsistir. Porque o evangelho que hoje tem vivido não vamos suportar os dias difíceis. Não vamos suportar. Porque esse evangelho que fala de prosperidade, o evangelho que fala de bênçãos, o evangelho que fala de vantagem, de lucro, como Deus já falava para Ezequiel, é o evangelho que não sustenta ninguém, porque não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de cruz,
fato morte. Negue-se o homem cada dia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Negue-se a si mesmo. Será que estamos dispostos a negar-nos a nós mesmos? Será que você está disposto a negar a tua vontade? Negar o teu eu? Amados, assim como palestinos, como os judeus também têm que receber Jesus Cristo, senão não serão salvos. Há muitos brasileiros, muitos cariocas que precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Precisam conhecer o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho do lucro, não o Evangelho de bênçãos apenas. E nesse mesmo capítulo 23, para encerrarmos, versículo 11, de 10 ou 11, diz: Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Cometei-vos os nossos caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Amados, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que morre sem salvação. Deus não tem prazer. Aqueles povos que Deus mandou destruir lá em Canaã, porque a maldade chegou a um nível tal que Deus determinou na sua justiça, serão mortos. Mas Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, porque Deus quer que todos se convertam. Convertei-vos, pois, do Senhor. E Deus falou aqui com Ezequiel, desde o versículo 1 do capítulo 33, que Ezequiel havia sido levantado para ser um atalaia em Israel. E eu e você, meu irmão, minha irmã, temos sido chamados por Deus para sermos atalaias aonde nós estamos. O que é o atalaia? É o vigia, é aquele que dá a ordem, dá a palavra. O atalaia na época de guerra ele ficava numa torre alta, e quando o inimigo vinha, ele tocava uma sirene, uma trombeta, e o povo sabia que os inimigos estavam para chegar. O atalaia é aquele que traz uma palavra de aviso, uma palavra de justiça, aquele que traz uma palavra de alerta. Eu e você temos sido atalaia nesses dias, ou temos visto pessoas se perderem ao nosso lado e não temos sido usados por Deus como atalaia. E Deus disse para Ezequiel, e é para nós também: aquele que morrer na sua perversidade e não tiver sido alertado sobre a sua perversão, ele morrerá pela sua felicidade, mas o sangue dele recairá sobre o atalaia que não falou, não avisou. Deus tem nos chamado nesses dias, amados, para sermos atalaias do Senhor, para buscarmos o Evangelho, não o Evangelho do lucro, não o Evangelho da prosperidade, não o Evangelho de bênçãos, não o Evangelho de benefícios próprios, mas o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, o Evangelho da salvação de Jesus, o Evangelho da salvação dos povos, o Evangelho da vida do Senhor, do reino do Senhor, da soberania do Senhor, da adoração ao Senhor. Qual é o Evangelho que você tem vivido no dia de hoje? Que Evangelho nós temos vivido? Interessante que, para acabarmos, interessante é que, na época do apóstolo Paulo, temos estudado Atos dos Apóstolos, domingo pela manhã, e Paulo sozinho com alguns colaboradores, fazia uma lenha na divulgação do Evangelho. Se Paulo visse o dia de hoje, com a mídia que tem, o mundo todo se convertia. Mas por quê? Porque haviam homens e mulheres que vestiam a camisa do Evangelho de fora, que se submetiam à vontade de Deus,
e que buscavam a adoração ao Senhor em primeiro lugar, que buscavam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por isso que o seu testemunho, que as suas palavras eram prósperas, tinham frutos, porque buscavam a vontade de Deus para as suas vidas. Mateus 6, 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer a salvação para os judeus, palestinos, do Hamas, brasileiros. Deus quer a salvação para os amarelos, vermelhos, brancos, negros. Deus quer a salvação para toda a humanidade. Mas enquanto a igreja ficar buscando seus próprios lucros, seus próprios benefícios, nós teremos, como temos hoje, milhões de crentes no Brasil. Mas vemos que o Evangelho não tem sido vivido como se deve viver. Hoje tem muito número, mas há pouca qualidade. Hoje o número é grande de crentes, mas a qualidade é pouca. Porque tem se desvirtuado o verdadeiro valor do Evangelho. Em qual situação nós estamos? Como aqueles que Deus falou com Ezequiel, que buscavam o Evangelho para o seu próprio lucro? Ou como aqueles que de fato lavaram as suas vestes no sangue de cordeiro e têm procurado viver a vontade de Deus, não se corrompendo com o sistema deste mundo e procurando de fato ser instrumentos de Deus para a obra do Senhor? Em que lugar nós estamos? Qual a posição? Somos atalaias ou estamos sendo omissos? Você tem sido atalaia do Senhor? Ou você tem sido omisso no Evangelho do Senhor? Porque normalmente aqueles que buscam o Evangelho para os seus próprios interesses, seu próprio lucro, não tem amor por almas, não tem amor pelas vidas. Quantos estão morrendo nessa hora sem salvação? Não porque não ouviram, mas muitos vão morrer sem salvação. E todos um dia ouvirão, quererão ou não, sabemos que nem todos quererão. Mas a vontade de Deus é essa, que todos se salvem. Guarde no seu coração, Deus não tem prazer na morte de nenhum perverso. Deus não tem prazer. Antes que todos venham a ser salvos. Amém? Vamos tocar de pé em nome do Senhor Jesus.